Philip garantiu que tudo estava perfeito. Então, com um brilho nos olhos e um sorriso inesperado, comentou: "Acho que começo a entender aquele poeta." Ellen franziu o senho, surpresa com a mudança de assunto. "Que poeta?" "Aquele que disse, era tão bela que me tirou o fôlego." As palavras a fizeram estremecer. Um arrepio subiu por sua espinha, e ela precisou de esforço para manter a compostura. Estendeu a mão de volta, tentando conter o rubor que tomava seu rosto. Precisava se lembrar, para sobreviver naquele mundo, deveria manter distância de álcool, jogos e de Philip. Ainda assim, ao lado dele, ele desceu até o salão principal. Mal pôde conter o encanto. Estava tudo esplendidamente decorado. Os músicos tocavam ao vivo, as conversas entre os nobres fluíam com elegância, e o ambiente parecia saído de um sonho. Logo, Marlboro e Lila se aproximaram, radiantes de alegria. Agradeceram aos pais pela festa maravilhosa, e Ellen retribuiu o carinho dizendo que aproveitassem a noite ao máximo. "Talvez me conceda uma dança, madame?" sugeriu Philip com um leve sorriso. Ellen hesitou. Não sabia dançar. Mas ali, no centro do salão, entre tantos pares que já se moviam com leveza ao som da valsa, não podia recusar. Sentiu o coração disparar. "Eu acho que não consigo dançar valsa", respondeu ela, constrangida, tentando disfarçar a insegurança. "Estou cansada, tive um dia cheio." Mas Philip não aceitou desculpas. Puxou-a com gentileza pela cintura, dizendo que a valsa era simples e que bastava ela segui-lo. Pediu que não se esforçasse demais, apenas confiasse nele. Mesmo tentando acompanhá-lo, Ellen sentia que estava totalmente fora de ritmo. Estava tão nervosa que tinha medo de pisar no pé dele e se tornar motivo de chacota. Foi quando ouviu a voz baixa e firme de Philip. "Olhe para mim." Ela obedeceu, e ele completou, num sussurro: "A partir de agora, seus olhos devem ser apenas meus." Ele encorou profundamente. A doçura inesperada da voz dele penetrou fundo em seu coração. Continuaram dançando, e Philip observou que não era tão difícil assim. Apesar da tensão, a condessa começava a relaxar. A noite, contra todas as expectativas, estava sendo divertida. Quando a música terminou, Philip se inclinou e sussurrou em seu ouvido: "Fazia muito, muito tempo que eu não dançava assim, e estou satisfeito." Fez uma reverência final e encerrou a dança. Os olhos dele se encontraram com os dela, intensos, como se quisessem dizer algo que as palavras não alcançavam. Mas o olhar de Ellen se desviou subitamente ao notar um casal que acabava de entrar no salão. Mais precisamente, a mulher. Cabelos pretos, colar e brincos de pérola. Aquilo a fez congelar. Delina. A segunda esposa de Philip Maurice, segundo o livro. Mas, isso não fazia sentido. Delina só deveria aparecer após o divórcio. Aquilo não estava no roteiro. Estava tudo fora de ordem. Ele franziu o senho. O que ela queria ali? Delina era a amante escolhida pelo autor, lembrou, com um aperto no estômago. Enquanto isso, Philip caminhou até os recém-chegados e cumprimentou Enor calorosamente, abraçando-o como a um velho amigo. "Por que demorou tanto?" perguntou ele. Enor se desculpou, dizendo que haviam tido contratempos na estrada. Depois, apresentou a jovem dama ao seu lado. "Esta é Delina, filha do Conde Sora." Philip curvou-se de maneira educada. Delina, com um sorriso insinuante, respondeu que ele podia simplesmente chamá-la de Delina. Aquilo soou estranho para Ellen. Na história original, Delina era tímida demais para falar com Philip daquela forma. Algo havia mudado. Mesmo com o divórcio iminente, beijar a mão de outra mulher diante da própria esposa parecia exagerado. Delina estendeu a mão com elegância, esperando que Philip a beijasse. Ellen, atenta, ergueu seu leque, escondendo a expressão de incômodo que tomava seu rosto. Observava cada movimento com atenção. Philip hesitou. Seus olhos buscaram os de Ellen. E, então, em vez de beijar a mão de Delina, apenas a apertou levemente, perguntando de modo casual:
Enor falou mal de mim durante a viagem? Pelo contrário. Ele só elogiou, respondeu Delina, um tanto surpresa. Bem feito, pensou Helen, com satisfação silenciosa. Espere o divórcio antes de começar com joguinhos. Na sequência, Philip apresentou sua esposa. Esta é minha esposa, Helen Maurice. As mulheres se cumprimentaram com gestos cerimoniosos e palavras educadas. Mas o olhar de Delina era estranho, quase zombeteiro. Helen notou de imediato. A outra parecia conter um riso disfarçado, o que a deixou em alerta. Enor também a cumprimentou com um sorriso e estendeu a mão. Helen, por educação, também estendeu a sua, esperando o habitual beijo na mão. Mas antes que o gesto se completasse, outra mão, firme, interceptou a dela. A minha música favorita está tocando, disse Philip. Vamos dançar mais, madame? Era Philip Maurice quem fizera o convite. Depois, voltou-se para Enor e perguntou se ele gostaria de dançar com sua dama. Naturalmente, Enor aceitou. Enquanto conduzia a esposa ao centro do salão, Philip se repreendia mentalmente. Havia algo estranho com ele naquela noite. Quando uma nova melodia começou, os casais começaram a dançar lindamente, e Helen, envolvida pelo momento, comentou que talvez fosse indelicado se afastarem, já que um velho amigo acabará de chegar. É melhor nos afastarmos antes que eu cometa um grande erro, respondeu Philip com um sorriso desconcertado. Helen o olhou, desconfiada. O que ele queria dizer com aquilo? O conde, então, explicou que havia notado a expressão de Lady Sora e perguntou se ela estava bem. Acrescentou, meio risonho, que sabia que Helen o teria esbofeteado se ele tivesse permanecido em silêncio, por isso a levará para longe, como forma de se proteger. Ele a conhecia bem demais. Essas palavras, no entanto, provocaram em Helen um sentimento estranho de vazio. Algo dentro dela pesou. Tentando disfarçar a inquietação, ela pediu que parassem e sugeriu tomarem um pouco de champanhe. Virou-se então e foi até a mesa. Talvez esse lugar realmente não seja para mim, pensou. Afinal, sou a vilã. Se me envolver em algo errado, estarei me condenando à morte. Com esse pensamento, largou a taça de champanhe inacabada sobre a mesa e saiu da sala, descendo as escadas em direção ao jardim. Alguém a chamou. Ao se virar, ele viu seu fiel cavaleiro, Mild, correndo atrás dela. Ela notou que ele cumprirá bem seu papel naquela noite, e o cavaleiro agradeceu. Mas logo a questionou para onde estava indo. Helen respondeu que queria apenas dar uma volta, e Mild pediu que esperasse um instante, pois queria acompanhá-la. Alguns minutos depois, ele retornou com um par de sapatos confortáveis nas mãos. Percebera que os saltos altos do baile não eram apropriados para caminhar no jardim. Gentil, estendeu os sapatos à condessa e comentou. A senhora deve estar desconfortável por causa do vestido. Permita-me apoiá-la. Calçada agora com os sapatos apropriados, ele endireitou-se. Mas de repente, sua perna falhou. Antes que caísse, o cavaleiro a segurou com firmeza nos braços. Condessa! Uma voz feminina soou nas proximidades. Ambos se viraram, surpresos. Não estavam sozinhos no jardim. Era Philip Maurice quem os observava, e seu olhar severo era quase assustador. Ao lado dele estava Delina Sora, que se desculpou com um leve sorriso. Desculpem por incomodar. Virando-se ligeiramente, o conde respondeu que não estavam atrapalhando. Mas Helen logo acrescentou, com um ar decidido, que iria embora. Tenham uma boa noite. Vou continuar meu passeio, disse ela com a voz baixa, já se afastando. Philip tentou impedi-la. Uma apresentação especial está prestes a começar. Mas a resposta veio seca, quase hostil. Não estou interessada. Helen surpreendeu-se consigo mesma ao perceber que havia sido ela quem dissera aquilo. Nem tentou disfarçar a firmeza da própria voz. Mild correu atrás dela, tentando acompanhá-la. Philip ficou parado, pensativo. Ela tinha mudado. Sua maneira de falar, sua expressão facial, sua aura, tudo era diferente. E aquele detalhe sobre a dança, Helen sempre fora uma exímia dançarina,
aclamada nos salões da alta sociedade. Agora, alegava que nem sabia o que era uma valsa. Então o que ela disse era verdade? Se fosse, ele queria saber. Queria descobrir de onde ela vinha, como vivia, o que amava. Desculpe. Eu não devia ter dito nada, murmurou Delina, ao lado dele. Philip notou que ela havia interpretado tudo errado. A garota parecia convencida de que flagrara a condessa num encontro secreto. Irritado, o conde rebateu. Minha esposa não é esse tipo de pessoa. E a trouxe até aqui? Retrucou Delina, rindo nervosamente. Disse que talvez tivesse bebido champanhe demais e saído para tomar ar fresco. O conde comentou que Lady Sora talvez não conhecesse bem a propriedade e pediu que não fosse longe. Eu vou sair por um momento. Mas antes que pudesse dar alguns passos, ouviu um grito assustado vindo atrás de si. Virou-se de imediato. Está tudo bem? Perguntou. Delina estava sentada no chão. Disse apenas que se sentirá tonta. O conde então respondeu que chamaria um criado para ajudá-la. A garota sorriu, esperando que ele a ajudasse pessoalmente. Mas ele simplesmente virou as costas, murmurando que enviaria alguém. E afastou-se sem nem olhar para trás. Assim que Philip desapareceu de vista, Delina levantou-se do chão, limpou a saia e murmurou consigo mesma. Já que ele vai se divorciar, podia ser um pouco mais tolo. Mas não importa. Eu não vou desistir. Ele nem imagina o quanto eu o quero. Além disso, ele será rei em breve. O entardecer tingia a propriedade dos Maurice com um delicado tom rosa, banhando jardins e paredes com a luz suave do sol poente. Helen, ao lado de Mildred, começou a perceber que talvez tivesse ido longe demais. O cavaleiro sugeriu que voltassem, mas a condessa queria apenas descansar por um momento. Perguntou se havia algum lugar por perto onde pudesse se sentar. Mildred prontamente a convidou a segui-lo, caminhando à frente com passos rápidos. Pouco depois, os dois chegaram a uma clareira, onde havia uma pequena cabana de madeira. O cavaleiro bateu na porta com firmeza e aguardou. Um jovem abriu a porta, reconhecendo imediatamente Mildred. O cavaleiro explicou que a dama precisava descansar um pouco. O rapaz, surpreso, arregalou os olhos, mas logo os convidou a entrar. O interior da casa era simples e acolhedor. Helen logo percebeu que se tratava da casa de Haiti, o jovem jardineiro. Ele a acomodou na cadeira mais próxima, e sobre a mesa havia uma cesta com brinquedos de tricô. Algum tempo depois, Haiti retornou com uma bandeja simples, uma xícara de chá quente e frutas fatiadas. Pediu desculpas pela simplicidade da oferta. Enquanto tomava o chá, Helen observou os bonecos e perguntou se haviam sido feitos por ele. Envergonhado, Haiti confirmou com um aceno. A condessa então comentou que ele tinha talento e sugeriu que talvez pudesse vender aqueles brinquedos. Enquanto isso, na propriedade, a festa continuava. Já escurecia, e Philip sugeriu que todos se recolhessem ao interior da casa. Delina teve a ideia de trocarem os trajes formais por roupas mais confortáveis e realizarem uma festa informal, algo típico entre amigos íntimos. A sugestão foi bem recebida. Philip indicou um cômodo para que as mulheres pudessem trocar de roupa. As aristocratas, acompanhadas de suas criadas, seguiram para lá. Delina, apressada, sussurrou a uma das criadas. Me ajude a trocar rápido, porque nós temos. No fim, foram necessárias 3 criadas para ajudá-la. Assim que estava pronta, Delina, acompanhada de uma criada, seguiu por escadas e corredores até os fundos da propriedade. Parou diante de uma porta, olhou em volta com certa hesitação, então entrou. Enquanto isso, Helen e Mildred retornavam à propriedade sob a luz da lua cheia. A jovem segurava uma pequena boneca de cabelos claros entre as mãos, lembrando-se de como Haiti a havia presenteado. De alguma forma, a boneca a lembrava de si mesma. Ao notarem o silêncio na casa, concluíram que a festa principal já havia terminado. Helen dispensou o cavaleiro para descansar e seguiu sozinha para seu quarto. No entanto, não teve tempo de ir muito longe, foi parada por Philip no corredor. Está atrasada, comentou o conde. Surpresa,
Helen perguntou se a festa já tinha terminado. Philip explicou que todos estavam agora dentro da casa e que as damas haviam trocado seus vestidos por trajes mais leves e confortáveis. Lila, aparentemente, havia sugerido uma segunda parte para a comemoração, uma festa informal. A notícia agradou Helen, que ficou satisfeita ao ver que sua filha parecia ser bem sociável. Nesse momento, Philip notou a pequena boneca em suas mãos. "É uma boneca que a Haiti fez?" perguntou, intrigado. Helen assentiu e mostrou o brinquedo mais de perto. O conde reconheceu o trabalho cuidadoso de tricô, as habilidades de Haiti já eram bem conhecidas na casa, mas não pôde deixar de perceber que a boneca se parecia demais com Helen. Isso o deixou um tanto constrangido, e levemente irritado com o jardineiro por ter lhe dado um presente tão pessoal. Enquanto isso, uma criada revirava o guarda-roupa no quarto de Helen. A condessa se apressou para procurar por ela, querendo saber o que estava acontecendo. A criada até olhou debaixo da cama, onde aparentemente encontrou algo. Delina apareceu de repente e exigiu ver o que exatamente havia sido descoberto. Logo depois, Lila, ao lado do marido, saudou Helen com um sorriso animado. "Mamãe, você veio." Helen respondeu com gentileza, dizendo que ouvirá falar da festa e soubera que o Ceste também havia sido convidado. Agradeceu o gesto e disse que preferia descansar. Afinal, a boutique abriria no dia seguinte, e ela precisava recuperar as energias. Desejou à filha uma boa festa e sugeriu que Philip se juntasse aos cavalheiros. Com essas palavras, seguiu para seu quarto, sem perceber que o conde vinha logo atrás. Depois de alguns passos, notou sua presença e parou, surpresa. "Por que está me seguindo?" "Quero te acompanhar até o quarto", respondeu ele, com simplicidade. A condessa retrucou que não era necessário que o conde a acompanhasse, mas ele insistiu, e Helen decidiu deixar para lá, afinal o quarto já estava perto. Durante o caminho, Philip não tirava os olhos da boneca nas mãos da esposa e, por fim, comentou que ela lhe causava uma sensação estranha. Surpresa, Helen o olhou, e ele explicou que as bonecas eram muito parecidas e que não entendia por que Haiti teria dado uma daquela para ela. "Será que está com ciúmes?" pensou Helen, horrorizada com a possibilidade. Ela raciocinou que, de qualquer forma, em breve eles se divorciariam. Mas, para sua surpresa, o conde sugeriu que talvez isso não acontecesse. Helen ficou desconcertada com as palavras, ainda mais porque já estavam quase diante da porta do quarto. Então, uma nova surpresa aconteceu. Lady Delina Sora e sua criada saíam calmamente do quarto dela, como se nada tivesse acontecido. As mulheres notaram que haviam sido flagradas e ficaram assustadas, mas mantiveram a compostura aristocrática. Delina esperou pacientemente até que sua criada fechasse a porta com cuidado e, com um sorriso afetado, fingiu só então perceber a presença do conde Maurice. Philip, ruborizado pela conversa que tivera com a esposa, virou o rosto, evitando encarar a rival. Helen, surpresa, perguntou: "Por que Lady Sora saiu do seu quarto?" "Estava procurando o salão onde seria a festa, e encontrei uma criada", respondeu Delina com um sorriso meloso, antes de se voltar para Philip e pedir que a acompanhasse, já que havia muitos homens por ali. "É melhor você acompanhá-la", disse Helen ao marido. Philip teve que concordar, desejando um bom descanso a Helen. Ele lhe sorriu com tanta doçura que ela pensou, esse sorriso deveria ser reservado a Delina, sua futura esposa. Lady Delina também desejou boa noite à condessa, que retribuiu educadamente. Porém, o conde Maurice parecia visivelmente frustrado, seus planos haviam sido completamente arruinados. "Vamos, Delina", disse ele, a voz carregada de decepção. Ela entrou no quarto enquanto Helen, aliviada, seguia com Milda até seu aposento. Ao cruzar o limiar, a condessa começou a se perguntar o que Delina teria feito ali. Não parecia que a mulher tivesse entrado por engano. Helen inspecionou o quarto com atenção, tudo parecia em ordem, sem nada valioso ou fácil de roubar. Contudo, seu olhar parou sob a cama, onde mantinha seu cofre. Para tirar a dúvida, Helen se sentou ao lado da cama e puxou o cofre, e uma grande caixa de joias apareceu debaixo dela. Assim que abriu, percebeu imediatamente que algo estava faltando.
Havia muitos ornamentos preciosos e objetos de valor, mas um dos compartimentos estava vazio. Então você decidiu jogar alto, pensou ele, mentalmente dirigida a Delina. Não sei por que roubou isso, mas agora é tarde demais. O novo dia prometia ser cheio de acontecimentos. Era o dia da inauguração da boutique de Cestis Maurice, e Ellen se vestir especialmente para a ocasião. Bom dia, madame. Aproveitou bem a noite? Perguntou seu fiel cavaleiro Milde, que a esperava ao lado do cão leal junto à carruagem. Exceto por uma pessoa que me irritou, respondeu Ellen, ficando um pouco irritada ao lembrar do ocorrido. Surpreso, Milde perguntou se poderia resolver aquilo de alguma forma. A condessa respondeu que talvez não. O cavaleiro pediu desculpas, mas Cestis disse que ele não precisava se desculpar por aquilo. Agora vamos, ordenou Ellen, é o primeiro dia de trabalho. A carruagem partiu. Delina Sora, estou de olho em você, pensou Ellen, pronta para qualquer coisa. Acariciando Blank, disse a ele que, a partir de hoje, seria o mascote e segurança da boutique, e que seu salário seriam 2 ossos enormes. Logo chegaram à entrada principal, onde os empregados já esperavam. Com a ajuda deles, Cestis desceu da carruagem segurando a barra do vestido. Percebeu que os funcionários estavam nervosos e, mentalmente, os encorajou, pois tinha certeza de que tudo estava indo bem. As artesãs da boutique vieram recebê-la com sorrisos e cumprimentaram a senhora. Está tudo pronto? Perguntou Ellen, animada. Sim. Responderam as garotas. As vitrines estão decoradas, a cafeteria pronta, tudo preparado para a abertura. Ao observar o local, Cestis notou flores nas decorações, algo sobre o qual não havia dado instruções, e perguntou de onde vinham. Uma das meninas respondeu que a condessa já havia mencionado campos floridos antes, e que as pessoas que ela colhera trouxeram as flores como presente de inauguração. Ao perceber que era um presente, Ellen abriu um sorriso radiante e agradeceu de coração. Ficou muito feliz, e as garotas também ficaram satisfeitas por ver a senhora contente com o trabalho delas. Era hora de iniciar a inauguração, e Ellen estava totalmente preparada. Mas algo chamou sua atenção, havia algo faltando. Na rua, um jovem músico tocava violino com tanta delicadeza que Ellen decidiu que precisava haver música no evento. Pediu a Milde que trouxesse o músico para tocar na inauguração e que fosse bem pago. Dando as instruções finais, Ellen lembrou que, ao seu sinal, deveriam retirar os panos que cobriam a placa e as vitrines. Assim, a inauguração começou, e uma linda melodia de violino começou a soar no pátio da boutique. Mamãe, chegamos! Veio a voz de Lila na entrada, como sempre acompanhada de Malboro. Minha querida, eu também estou aqui. Disse a voz do príncipe Alexander de Bourbon. E eu, madame, disse uma voz masculina. Ellen se virou surpresa ao ouvir aquela voz, e ficou horrorizada. Eles estavam vestidos de forma combinando, como se tivessem planejado aquilo. Constrangido, o conde Philip Maurice explicou que havia escolhido um traje para combinar com o vestido dela e perguntou: Gostou?